o qual, enquanto instituição, institui normas. Normas são maneiras de sentir, de pensar, de falar, de atuar, de se vestir, que se impõem aos indivíduos através de várias maneiras, seja a pedagogia, seja a repressão, seja a violência. Então, tem várias maneiras para a instituição de forçar, né, de criar um constrangimento que faça com que os indivíduos obedecem às regras do grupo. Então, o sujeito coletivo é quem constitui a fonte das regras e das normas, dos comportamentos e dos pensamentos dos sujeitos individuais, enquanto membros da comunidade. Com essa frase, se nota claramente o paralelismo entre a teoria sociológica desenvolvida a partir de Durkheim e Althusser e os princípios do estruturalismo de Lévi-Strauss, herdados da etnologia e da linguística. A estrutura, e claro que a primeira das instituições, a primeira é a língua. A língua é a instituição dentro da qual estamos nascendo ao falar, a arte de falar, a possibilidade de falar. E, portanto, possibilidade de ser um ser humano. Na sociologia francesa, existe, pois, uma permanente tensão entre a posição quase determinista da tradição durkheimiana, que acabei de lembrar, e a tradição, digamos, dialética, tal, por exemplo, que Sartre a representa. É certo que tem uma terceira posição, que se chama o individualismo metodológico. Mas, nesse período, ele ficou, nos anos 60, ficou realmente muito minoritário, marginalizado. E só a partir dos anos 70, a ideia de que o indivíduo é realmente, plenamente, o agente da história, vai, através dos livros do Boudon, por exemplo, vai recuperar um espaço intelectual. Mas nos anos 60 ainda não tinha nenhum espaço para essa terceira opção, digamos. Falando e retomando o que rapidamente comentei da crítica da razão dialética de Sartre, estou lembrando que ele tenta mostrar de que maneira, retomando os eventos da Revolução Francesa, os movimentos da multidão durante o episódio revolucionário da tomada da Bastilha, como a multidão se organiza de maneira a fazer com que surgisse uma expressão de uma liberdade, uma ação deliberada. Esse é realmente o projeto do Sartre. Ele se empenha em mostrar o surgimento da consciência histórica a partir da praxis dos grupos que cada vez, através de cada movimento, de cada evento, vira mais consciente, a massa se transformando
nesse processo histórico em grupo e em um coletivo. É por isso que Sartre, porque ele tem essa visão, se interessa para essa figura linguisticamente e gramaticalmente complexa, que é o pronome nós. Aquele pronome que caracteriza o modo de existir e atuar dos homens enquanto membros de uma comunidade. E bem se sabe que a linguística da primeira pessoa do plural é uma linguística muito problemática. O Benveniste tem escrito umas coisas interessantes, mas também notei, por exemplo, que ele escreveu um artigo sobre o nós, e o artigo foi retomado numa coletânea e deixaram a metade do artigo tocando a questão do nós. Porque é difícil, a gramática nossa não oferece muita possibilidade de uma linguística da enunciação, como o Benveniste está tentando fazer, do plural, da primeira pessoa do plural. Então, o Sartre se interessa para essa figura. Ele tentará esboçar uma certa cartografia, que eu chamaria de fenomenológica, para mostrar como da massa se transforma num agrupamento, que ele mesmo se converte depois num coletivo, o qual, pouco a pouco, se transforma num grupo. E chegando ao grupo, aqui você pode falar de praxis, e a praxis já é consciente. Então você vê como do inconsciente da massa, através desse processo dialético, o Sartre tenta fazer aparecer a toma de consciência e, portanto, a praxis, como uma ação humana, consciente, transformadora. Então, esse movimento representa o momento ascendente da constituição do nós, da transformação do atuar individual numa praxis comum. Processo que, na crítica da razão dialética, está analisado a propósito da tomada da Bastilha, quer dizer, a partir de uma situação revolucionária que, como bem o Lévi-Strauss notou, faz intimamente parte do imaginário histórico francês. Mas, se existe esse primeiro movimento, né, da transformação da atuação individual numa praxis comum, também existe na vida das massas os movimentos de desagregação, movimento contrário, movimento de dissolução do grupo, de desagregação que manda de volta a cada membro a sua solidão. Uma solidão, de uma certa maneira, compartida, porque não somos os únicos, somos solos, mas não somos os únicos a fazer parte de um ex-grupo, um grupo que se desfez. E essa situação de ter tido uma experiência comum e de se encontrar sozinho, isso o Sartre chama de serialidade. Então, fazer parte de uma série. Uma série são vários elementos discretos, separados.
Com respeito à teoria sociológica de Durkheim, Sartre busca uma posição, digamos, intermediária, nem puramente determinista, nem tampouco individualista, idealista, como o individualismo metodológico do qual falei um pouco antes. A sociedade, como conjunto de grupos, na visão de Sartre, está num estado permanente de instabilidade. Está permanentemente se fazendo ou se desfazendo. Nada fica definitivamente fixo. E mesmo quando uma instituição, a instituição mais poderosa, por exemplo, como o Estado, está em condição de impor os seus valores aos distintos grupos e indivíduos, isso se faz através da imposição, tipo hegemônico, para retomar o conceito do Gramsci, a imposição de uma ilusão de participação aos valores coletivos. E aqui, mais uma vez, estamos encontrando esse conceito da ilusão. Esse conceito é fundamental para todo o período, anos 50, 60, e até isso não vai desaparecer nos anos 70. O conceito da ilusão. A ilusão é fundamental mesmo para a constituição do Estado como poder hegemônico. Ele usa da ilusão, ele manipula. Esse conceito da ilusão e da manipulação, que temos encontrado já na obra de Althusser, a ilusão de crer que sou, enquanto indivíduo, um sujeito, porque um lugar tem sido preparado para mim. Esse conceito da ilusão constitui realmente uma das bases fundamentais do pensamento crítico dos anos 50 e 60. O homem é consciente, toma consciência através desse processo intelectual de ser determinado o tempo todo pelas ilusões. E a insistência de Sartre sobre a autonomia relativa dos grupos como fermento na construção do coletivo, da sociedade, do Estado, não lhe impede, no entanto, de notar o quanto os grupos ficam sujeitos à manipulação. E eu vou desenvolver essa questão da manipulação, que tem várias fontes e faz parte da definição mesma da instituição. Não tem instituição sem ilusão, sem manipulação. Assim vemos como o pensamento está elaborando uma consciência cada vez mais aguda do peso das instituições sobre todo tipo de autonomia, autonomia individual como autonomia coletiva. E lembro mais uma vez que para os críticos estruturalistas da época, a primeira instituição manipuladora é a linguagem mesma. E de maneira muito interessante, quando eu reli a crítica da razão dialética, me di conta que quando ele Sartre, fala da dimensão hegemônica das instituições, como o Estado, de repente ele conta uma pequena história. Ele lembra ao seu leitor uma pequena experiência pessoal.
Então você tem esse desenvolvimento muito conceitual e, de repente, uma pequena história. Estou citando. Em 1946, estando nos Estados Unidos, várias redes de rádio anunciavam no sábado a lista dos discos mais vendidos da semana. Fim de cita. Página 615. O que significa essa anedota? Que vem assim, bom, não é a única. O Sartre tem permanentemente esse jogo entre uma situação concreta e um raciocínio conceitual. Bom, claramente, isso mostra, através de um exemplo, como na sociedade de consumo, na instituição do mercado, os órgãos de publicidade criam artificialmente a símbiose entre cada indivíduo e a alteridade da série. Fabricação, então, de um grupo artificial. O grupo de todos quem tem votado, tem chamado o rádio e dizer, não, eu gosto ou não gosto. Né? Like. I like. Bom. Então, a série, quem são esses indivíduos, enquanto não constituem um grupo, são indivíduos, cada um com o seu telefone, eu não sei como eles votaram, sem relação recíprocas. Mas sim, eles têm uma relação com essa entidade que é os mais vendidos. Assim, a instituição mediática, a rádio, com a sua linguagem, com a sua capacidade retórica de convencer, cria, através do sistema de seleção, tipo top 10, cria a ilusão para cada indivíduo de participar de alguma experiência coletiva. Mesmo se não tem nisso nada de propriamente comum, só a ilusão de participar, a ilusão de fazer parte de um grupo. Bom, tomei esse exemplo, primeiro pela razão de que é muito ilustrativo da maneira fenomenológica de Sartre de explicitar os seus conceitos a partir de uma situação concreta. Mas a segunda razão é que isso me fornece uma ponte, porque com essa lembrança de uma viagem aos Estados Unidos, Sartre está criando uma ponte entre a experiência social europeia, que no âmbito da questão das mídias era na época muito atrasada. Estou lembrando que é uma experiência de 1946 para Sartre. Na época, a mídia na Europa não existiam. Mas, através dessa lembrança, o Sartre estabelece essa conexão